Olá, boa noite. Estamos aqui de novo para falar do Clube do Conhecimento. Hoje é a campanha Nós por Elas, Pobreza Menstrual Feminina. A gente já estava ao vivo, tá? Eu já estava aqui com as palestrantes e a, a live caiu. Eu tô voltando aqui com as palestrantes, tá? Pra gente poder voltar com a Juliana. Tô convidando também a Luciane. Obrigada a todos por voltarem. Desculpa aí, galera, que caiu a live. Espero que não aconteça mais. Juliana estava se apresentando. Estava falando do seu trabalho, Juliana. Desculpa a todos. Voltou acho que para todo mundo. A galera entrou aí. Estava falando do trabalho bem bacana que a Juliana desenvolve ao longo desses anos, como o trabalho de doula, sobre esse empoderamento feminino. Você pode voltar à sua fala, Juliana. Desculpa pela conexão, acho que perdeu aqui entre o Wi-Fi e o 3G e acabou caindo a live. Imagina, gente, acontece. Que bom, isso mostra que estamos humanos, isso mostra que estamos ao vivo. Exatamente. Isso, né? Isso é maravilhoso. Então, vou retomar aqui rapidinho. Sou doula, né? Trabalho há muitos anos com o feminino, também sou terapeuta herbalista, e eu associei esses dois trabalhos meus a uma dedicação ao feminino, né? Eu sou jornalista também, né? Mas eu trabalhei muito pouco nessa área, na verdade. E então a minha intenção, né? Eu trabalhei muitos anos com parto, né? Já tenho 2 anos que não trabalho mais com parto, mas eu continuo fazendo esse trabalho terapêutico com as mulheres e também com gestantes, né? Pré-parto, preparação para o parto, pós-parto, enfim. Mas eu senti que meu trabalho ele começou a se expandir, né, para o universo feminino muito mais do que exclusivamente para o parto, né? Mas para toda a sexualidade feminina como um todo, desde o iníciozinho lá, no momento da primeira menstruação da menina e tal, até a menopausa e como lidar com isso tudo. E é isso. Passo aqui minha palavra para a Lu, essa mulher incrível. Oi, Luciana, boa Vamos lá. noite. Boa noite. Então, eu sou Luciane, eu sou enfermeira, eu trabalho na atenção à saúde da mulher em Barra do Piraí. Estou coordenadora, né, da saúde da obra social Filhos da Razão e Justiça, que fica em Santa Cruz, né, Zona Oeste, na localidade do Mineiro Paulo. E na obra a gente está com o projeto do Empoderando o Ciclo, que é um trabalho voltado também para as mulheres, para as questões menstruais, pela pobreza menstrual, que é o nosso tema aí, e a gente está produzindo absorventes ecológicos. Então, assim, acho que a gente tem uma troca bem interessante aí para estar fazendo, né? Com certeza. A Luciana ela já teve uma outra reunião conosco, né? E ela usa essa blusa bem legal. Lu, dá para mostrar um pouquinho da blusa? É a blusa sobre o Empoderando o Ciclo, para a gente ver. É o útero, os ovários, né? Acho bem bacana a blusa dela. Aí Dá para mostrar para a aí está galera. eliminando corações, menstruação em Exatamente. forma de coração. Exatamente. É para a gente ter esse amor e esse carinho, né, com o nosso ciclo menstrual. A gente vai falar um pouquinho, né? Eu queria primeiro perguntar para Juliana, né, para a gente introduzir aqui o tema, como que você vê hoje, ao longo do seu trabalho, como que a brasileira ela lida com a menstruação? Nós, né, na nossa cultura, eu não estou dizendo a mulher em geral, porque a gente sabe que tem N formatos, né, de lidar com a menstruação, mas a mulher brasileira, como que ela lida com o fato de estar menstruada? Então, assim, na verdade, falar de Brasil é complexo, né? Porque o Brasil ele tem muitas realidades, né? É um país enorme com muitas realidades sociais, né? E é difícil generalizar. Mas o meu lugar de fala está aqui, né? Do Rio de Janeiro, né? Capital. E eu acho que o máximo que eu posso falar é sobre essa região aqui, né? Sudeste, Sul, que é mais ou menos parecida, né? É, a forma de lidar com a menstruação acho que a mais superficial possível, né? Infelizmente,
porque a gente realmente está numa sociedade que não considera a natureza feminina, né? Como a gente estava falando antes. Então, dentro disso, a mulher ter que lidar com a menstruação, muitas vezes é até um certo peso, né? Porque vira um desconforto, só que é um desconforto que acompanha essa mulher a vida inteira, né? Porque grande parte da vida dela, ela vai viver isso, né? Ela vai viver com esse ciclo acontecendo sem parar. Porque quando a gente fala de menstruação, não é só o momento que a gente está sangrando, né? A gente está falando de um ciclo. O sangramento é parte de um ciclo, né? Que tem muitas coisas que acontecem ali ao longo de 28 dias, em média, né? Então, é aquilo. A menina, ela menstrua pela primeira vez e dificilmente alguém vai conversar com ela sobre isso. O que geralmente fazem aqui na nossa sociedade é pegar essa menina, levar para um médico, né? E aí essa menina vai lá, né, fazer a primeira consulta, né, com o ginecologista, e é aquela coisa, né? São exames super invasivos, super esquisitos, né, para uma criança até então, né? Difícil a gente se acostumar, vamos combinar, né? E porque, né, a gente não até então a gente, né, não viveu esse tipo de experiência. E aí, aquele médico, ele não explica praticamente nada sobre o que é a menstruação, que está relacionada à sexualidade, com gravidez, o que é o ciclo menstrual, o que acontece com você, Saúde, né? Quais são as questões... Exatamente, né? As questões não só do sangramento em si, mas todas as oscilações que você, por conta da oscilação hormonal, né? Todas as oscilações emocionais, físicas que você vive. Nada é explicado para essa menina, né? E aí ela vai para casa com isso, né? E muitas vezes ela vai para casa até, né? Que eu já vi isso muito acontecer, com uma cartelinha de pílula para tomar, né? Porque afinal de contas, né? Ela está menstruando, ela tem que se prevenir, né? Porque vai que, né? Então, gente, isso é uma violência, isso é uma agressão, isso é uma falta de respeito e consideração ao corpo feminino que a gente não se dá conta do quanto... Quer dizer, a gente se dá porque a gente sente, né? Mas a gente, que eu digo, a sociedade não se dá conta do quanto isso é agressivo, né? E aí, muitas vezes, a gente vai aprendendo na base né, catando cavaco ali, porque você vai aprendendo vivendo, conversando com as amigas, né? E assim, a longo prazo, isso vai se refletir em muitas questões. Isso vai refletir em questões sociais, da sua sociabilidade mesmo, né? Porque você vai se sentir privada de um monte de coisas, você vai ter vergonha, você vai estar sempre escondendo que você está menstruada, você não pode dizer que está, né? E aí tem a coisa do bullying na escola, justamente porque é um bicho de 7 cabeças, né? Então vira, né, um motivo de bullying. E aí mais para frente, né, a sexualidade dessa mulher vai ser uma sexualidade certamente cheia de travas, né? E aí, na hora que ela engravidar, ela vai ter um pavor horroroso de parir, né? Então, olha só a bola de neve, né? E aí, quando ela for mãe, né, se ela for mãe, né, ela vai reproduzir tudo isso na filha dela, e assim vai se perpetuando geração pós geração, né? Toda uma forma completamente de desprezo, né? E quando deveria ser, por fazer parte da natureza, né, do ser humano, né? Eu digo do ser humano porque os homens não menstruam, mas eles só vêm para o mundo porque nós temos o nosso ciclo e nós trazemos eles em nossos corpos, né? Então isso deveria ser completamente absorvido naturalmente pela sociedade, né? E, no entanto, não é. Sim, é um tabu muito grande falar sobre menstruação. Acho que qualquer mulher que estiver aqui assistindo a live, me perdoem as exceções, as que tiveram outro tipo de criação, outro tipo de abordagem nessa primeira fase ali da adolescência, mas é sempre algo que é tudo cochicho. Quando a gente vai falar de menstruação, quando a gente vai pedir, quem nunca pediu um absorvente no trabalho, porque ficou menstruado. Morrendo de vergonha, né? E a gente pede assim, né? Gente, alguém tem... Quando a gente tá com cólica, a mulher também, ela se solidariza... Quase que não sai. Se solidariza com a outra e acaba dando aquele remedinho da cólica, mas também é algo... É muito escondido, a gente não pode se falar.
E quando a gente fala que está menstruada também abertamente, tem sempre um preconceito ou aquele tabu do ih, tá de TPM. A mulher começa a festa de sala, tem o tabu de ih, tá de TPM. E é algo rotineiro, é algo que a gente passa todos os meses. Então, eu acho que a gente poderia ter uma empatia melhor, né? Uma sororidade melhor com a outra mulher, porque a gente também passa por esse período, a gente também tem essas oscilações de humor, né? De fato, a gente sabe que ainda é pouco abordado a menstruação na nossa sociedade, ela é pouco abordada, né? Ela é bem tabu, ainda é um tabu. A mulher não menstrua, ela fica naqueles dias. Ela fica naqueles dias. É algo que não pode ser falado. Exatamente, é algo que não pode ser falado. Como se fosse, de fato, algo que trouxesse. Ela ficou mocinha, né? Ficou mocinha. Tem sempre um termo mais carinhoso para a gente falar no lugar de estou menstruada, estou no meu ciclo menstrual, estou passando pela minha fase de pico hormonal. Não, tem sempre um outro termo mais carinhoso para a gente falar sobre, né? E, Luciane, aproveitando que você já começou a falar, eu queria saber da onde vem o termo pobreza menstrual. Para a galera que tá em casa, o que é o termo pobreza menstrual? Então, na verdade, não chega nem a ser o termo, né? Mas, assim, a pobreza menstrual, ela vai muito além da falta de dinheiro para comprar os produtos de higiene, né? Ela mostra muito também, assim, grita a desigualdade social, né? Até a Ju falou aí a questão de ir ao ginecologista na primeira menstruação, e assim, isso quando acontece, né? Porque às vezes não tem essa questão de ir ao ginecologista, de ser examinada, e também, como ela disse, algumas vezes vai e nem é orientada, né? Então, porque quando a situação é precária, né? As condições são precárias ou até inexistentes, isso torna um fardo, né? A menstruação se torna um fardo para quem menstrua. Então, assim, aí lidar com a menstruação fica muito difícil. Porque, por exemplo, uma menina, às vezes ela sente vergonha de pedir para os pais um absorvente. Porque, na verdade, muitas das vezes, ela sabe que os pais não têm dinheiro para comprar comida. Então, assim, como eu vou pedir para os meus pais comprarem absorvente se eu sei que em casa a gente passa fome? Então, a pobreza menstrual, ela engloba vários setores. É saúde pública, né? A precariedade da saúde pública. E quando a gente está falando do Brasil, é bem complexo, né? Como a Ju falou, né? É dessa forma, assim, que eu vejo, né? Exatamente. É todo um ciclo, né? Não só o momento, é a pobreza da informação, é a pobreza ao acesso a essa higiene íntima, ao absorvente, né? O que for para utilizar ali na contenção, dentro daquele período menstrual, a parte da mulher estar sangrando, né? Não vou utilizar outros termos, não, porque a gente precisa falar, a gente precisa se empoderar disso, do que o nosso corpo produz, né? Então, não só o momento do sangramento, né? Acho que a pobreza menstrual engloba tudo que a gente que a gente precisa ter acesso sobre o ciclo, né? Não falar disso é uma pobreza, né? Exatamente. Ju, aproveitando, nessa realidade que a gente está falando, da mulher, da nossa sociedade, nem precisa falar assim da questão Brasil, mas na nossa questão aqui regional, como que a nossa realidade ela influencia no nosso ciclo
menstrual todo. Não só nesse momento que a gente está sangrando. Acho que a Lu já começou a falar, mas eu queria também um pouquinho da sua fala sobre o ciclo por completo, né? Sim, entendi o que você quis perguntar. É muito complicado porque vira um problema, né? Assim, o ciclo menstrual como um todo, ele é um problema para a sociedade, porque não é só a gente estar sangrando como a gente estava falando aqui, mas, né, acho que você que mencionou a questão do período da TPM, né? O próprio termo TPM, eu detesto esse termo, porque ele virou uma coisa tão pejorativa, né? Porque quando a gente está no período pré-menstrual, nós somos histéricas, nós somos loucas, nós somos malas, né, chatas, e na real não é nada disso, né? Nós só estamos num momento extremamente sensível e a gente não sabe o que fazer com isso, né? Porque a gente não aprendeu a lidar com isso. E certamente isso se reflete em muita coisa, né? Entre outras coisas, né? Eu acho que... Vocês estão me ouvindo? Porque eu vi que deu um probleminha aí de conexão. Sim, estamos. Então, assim, e não só isso, né? Isso é visto como eu estava falando antes, né? Essa coisa da natureza feminina, né? Da gente menstruar, da gente ter TPM, da gente engravidar, da gente ter filhos. Isso tudo para esse sistema, né, do mercado, né? A produtividade do mercado, né? Que no final das contas é a coisa mais importante para a sociedade, né? A economia, né? E isso é visto como um problema, né? Isso é visto como uma coisa que atrapalha a produtividade da mulher, de uma empresa, né? Quando, na verdade, a gente sabe que isso não é real. A gente sabe que uma mulher é capaz de produzir até muito mais do que o homem, né? Em qualquer circunstância, inclusive tendo filho, inclusive, né? Mas a questão é que eu acho que tem uma questão aí que eu acho muito bonita, né? E que eu, assim, realmente espero, né? Eu sou uma pessoa super otimista, né? Eu espero que aos pouquinhos a gente vá conquistando isso para as próximas gerações, né? Não creio que seja para nós aqui, mas a gente pelo menos dá os primeiros passos. Eu acho que a partir do momento que a gente começa a falar mais sobre isso, como a gente está falando aqui agora, e eu tô aqui batendo palmas que tá cheio de homem aqui, né? Então, para um homem entrar aqui e ficar ouvindo a gente e achar esse assunto um assunto interessante, para mim já é um grande passo, tá? Não tô nem vendo quantos tem, mas só de ter alguns aqui eu já tô achando incrível. Porque, assim, eu acho que a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa naturalizar o universo feminino de novo, né? Como era nos tempos antigos, né? Sociedades antigas, tempos antigos. A gente precisa falar sobre menstruação, sexualidade feminina, desejo feminino, sim, né? A gente precisa falar sobre isso, porque a partir do momento que isso vai se tornando uma coisa comum, né? Na internet, na televisão, nos grupos de amigos que conversam entre si, quando você está ali educando uma criança, né? Eu tenho 2 filhos pequenos e eu nunca escondi, né? O meu ciclo, nunca escondi minha menstruação. Meus filhos estão cansados de ver meu sangue, estão cansados de ver meu coletor, que eu uso coletor. Então, assim, e eu tenho um menino e uma menina. Eu faço questão de falar exatamente a mesma coisa para os dois. Porque eu acho que os homens, eles ganham muito, inclusive, entendendo esse universo feminino. Porque não só eles podem participar de um jeito mais leve, né? Como eles podem interagir com isso, né? Você imagina um casal, né? Vou dar um exemplo. Imagina um casal em que o cara sabe em que momento do ciclo que a mulher está com a libido mais alta. Gente, ele não vai gostar de saber isso? É claro que ele vai gostar, né? Imagina esse homem entender, né, o período que essa mulher tá ali, né, o período pré-menstrual onde ela está mais sensível, ele entender quais são as carências e as sensibilidades dessa mulher, e ele, por amor, poder acolher isso, né, e esse momento ser cada vez mais suave para essa mulher, né? Olha que lindo, olha que ato de amor, de companheirismo, né?
E por aí vai, minha gente. Até falando na questão produtiva, né, só para fechar o assunto, mas até falando nessa questão produtiva, né, sem entrar o amor na história, se uma empresa sabe que uma mulher, por 7 dias, né, por exemplo, né, por 7 dias dentro de 28, por aí, né, aproximadamente, ela está ali no período fértil, que nesse momento ela está extremamente comunicativa, com o magnetismo dela super aguçado, né? Se essa é uma empresa que tem essa mulher numa posição de comando, por exemplo, ela ganha muito. Essa mulher vai vender 3 vezes mais no período fértil dela, entendeu? Né? Tô dando aqui um exemplo. Né? Ou uma mulher num período, né, no momento que ela está mais sensível ali, né, do ciclo dela, se ela trabalha, por exemplo, no RH, né, ela poder lidar com as questões do ser humano ali, das pessoas, né, enfim, das pessoas que trabalham dentro de uma empresa, por exemplo, né, olha que incrível, né? E por aí vai, gente, sabe? Eu dei 2 exemplos aqui bem extremos, mas tem várias outras características que a gente sabe que a gente vive todo mês e que poderia sim ser, não vou dizer usada, porque é horrível essa palavra, mas poderia ser absorvida, né, dentro de qualquer realidade social, na profissão, nas relações, nas amizades, enfim, né? Produção artística, você imagina, gente, que delícia. Então, assim, é isso. Eu acho que a gente está muito longe disso, infelizmente, mas a gente está, por outro lado, aqui na internet falando sobre isso, né? Temos algumas pessoas aqui, inclusive homens, né? Então, já estamos fazendo a nossa parte, dando alguns primeiros passos, né? Primeiros não, porque eu acho que já vem algumas gerações fazendo isso, mas a gente está dando os passos que cabe a nós dar para que isso a gente possa colher frutos, né? Lá na frente, de um jeito mais bacana para as mulheres e para todos, né? Eu acho que todo mundo ganha com isso. Na real, todo mundo ganha com isso. Sim. É um assunto que hoje eu vejo, né? Pelo meu ciclo de pessoas que convivo, que está em alta. A gente vem cada vez mais falando sobre esse empoderamento do ciclo, sobre a menstruação. E a gente escuta muito, eu já escutei bastante, né, falar sobre a pobreza menstrual, que de fato é o nosso principal foco aqui. E a gente viu algumas campanhas e políticas públicas começando a se escrever, né, se moldar para isso. Coisa que a gente nunca ouviu falar, coisa que a gente nunca viu se falar, né? Políticas públicas sobre o nosso ciclo. Eu queria que a Lu falasse um pouquinho mais para a gente o que aconteceu nesse último ano aí, nesse ano de 2021, onde as políticas públicas começaram a ter esse olhar de cuidado para o ciclo feminino. O que foi escrito de projeto de lei, o que foi sancionado de lei, o que hoje a gente consegue garantir à mulher durante o seu período menstrual. Então, como a Ju falou, né, o pontapé eu acho que já foi dado. Eu acho que a cada vez que a gente fala um pouco sobre esse assunto, a gente está dando, né, um passo à frente. Em 2021 teve realmente toda uma movimentação, né, em prol disso. Acredito que assim as políticas vão tentando sair do papel, porque assim sendo mais cobrado, né? Os políticos estão sendo cobrados e estão movimentando para acontecer alguma coisa. 2021, né, teve o projeto de lei da deputada Marília Reis, que vou até ler aqui exatamente o que é o Programa de Proteção e Promoção da Saúde Menstrual, né? A ementa era essa. E foi aprovado pelo Senado, só que, infelizmente, o nosso presidente vetou, né? Então, ele não achou necessário, isso é supérfluo, segundo ele. E teve uma frase, assim, que eu não sabia, eu fui saber agora há pouco tempo, e, assim, eu fiquei bem arrasada com essa frase, porque ele disse que ele não sabia que a mulher começou a menstruar no governo dele.
como se nunca tivesse tido nenhum problema, nenhuma pobreza menstrual antes dele, como se ele não sabia, que foi a partir, né, desse governo que descobriram isso. E isso, assim, é lamentável, né? É lamentável, porque aí tem pessoas fazendo o movimento para a coisa acontecer, para melhorar, e aí a pessoa que é do poder vai e veta. Mas o que eu achei muito interessante é que, independente, né, dele aprovar ou não, muitos municípios aderiram à causa e as prefeituras estão fazendo esse trabalho de distribuição de absorventes para as meninas né, em situação de pobreza, né? Então, e também ficou muito crescente, talvez o que aconteceu com relação ao governo, mobilizou muitas pessoas, assim, no caso da CIS também, lá da obra social, que a gente já vinha, né, trabalhando isso, um movimento maior dessa causa, de estar fazendo arrecadação de absorventes, como a Ju falou também, ela faz uso de coletor, depois ela vai falar um pouco melhor sobre isso. Tem um movimento maior, assim, em defesa. E isso eu acho muito interessante, porque é assim, a gente não consegue resolver o problema todo, mas devagarinho a gente vai conseguindo ajeitar aí de alguma forma, né? E vamos, o nosso papel é cobrar. A gente tem que cobrar dos políticos, né? E esse é o nosso papel. A gente não pode se calar, a gente tem que continuar gritando. Exatamente. Teve diversas prefeituras que aderiram, né, a essa distribuição de absorvente, graças a Deus. Eu queria que você falasse um pouquinho mais também do que você já viu, ou dentro da obra, ou em algum trabalho social, em como que as mulheres acabam utilizando outros utensílios que não são os apropriados, né, como absorvente. O que você já viu, ou o que você já teve de experiência dentro do seu trabalho, do que a mulher usa para fazer essa contenção ali do sangue, coletar, né, o sangue, que não seja os objetos adequados, né, que não seja o absorvente, o descartável, o ecológico, o coletor, enfim. Sim, muitas coisas, né? Porque quando a gente começa a trabalhar nesse sentido, a gente vai descobrindo muitas coisas. E que às vezes parece assim absurdas, não é possível que aconteça, mas acontece dessa forma. Por exemplo, papel, jornal, miolo de pão. A população carcerária faz muito uso de miolo de pão, de papel, né? Como forma de contenção realmente. Assim, eu costumo dizer isso até nos bate-papos que a gente faz lá na obra, que eu sou da roça. Então, assim, na roça, as experiências que minha mãe conta, né, de relatos, usava-se até sabugo de milho para servir como um tampão. Então, assim, isso a gente não consegue pensar, né? Imaginar alguém introduzindo um sabugo de milho para poder conter. E, assim, o que é ainda muito grave também, né? Porque isso pode acarretar várias doenças, pode acarretar até esterilidade, porque pode dar desde infecção urinária até infecção vaginal, uterina, vários problemas, né? Então, foi com base nessas experiências, assim, porque antigamente as nossas avós usavam os paninhos, né? E eu também costumo dizer que não era só a minha avó que usava, não, porque mesmo com absorvente descartável, eu usava uma fraldinha para dormir, que eu me sentia muito confortável. Não ficava preocupada de vazamentos, não ficava assada, não tinha irritação, a aba do absorvente não existia para colar mais na minha virilha do que na calcinha. E aí foi com base nisso que a gente pensou no projeto do Empoderando o Ciclo, que é construir os absorventes ecológicos, né? Que, assim, tem tudo isso da fraldinha, que é confortável, que favorece a saúde, não agride, né? E ecologicamente correto, né? E facilita muito a vida, né, das pessoas que menstruam, porque, falando da obra,
as mulheres não conheciam o absorvente ecológico, até porque a desigualdade social leva a isso, porque é um produto que não é barato. Então, assim, o acesso não é a todos. E aí a gente pensou muito na dificuldade delas, apresentamos o absorvente, elas não conheciam, conheceram a partir dali, e aí começaram a fazer o uso e assim, estão maravilhadas com a experiência de estar usando o absorvente ecológico, né? Que é de paninho. Então, assim, como você perguntou das outras situações, assim, são diversas, né? Essas, assim, a gente conhece por ouvir as pessoas relatando, mas, assim, deve ter N outras que a gente até desconhece, né? Então, eu acho que esse trabalho de formiguinha funciona, porque assim como eles não conheciam esse absorvente, pelo menos assim, eu estou falando da comunidade onde a gente trabalha, e assim, isso está além da obra, foi criado, a ideia foi na obra, só que no meu trabalho, na saúde da mulher, em Barra, eu venho falando muito disso, meu trabalho... Eu oriento, eu falo dos absorventes, assim, então as mulheres estão ficando muito maravilhadas assim, com essas possibilidades, porque todas têm queixa do absorvente descartável. Então, assim, o trabalho vai abrindo um leque assim e vai se espalhando, né? Sim, sim. A gente vê, escuta, né? Cada coisa que agride a saúde feminina. A gente estava falando de uma parte tão bonita nossa, e aí a gente vê as mulheres precisando usar algo que não é destinado àquilo para utilizar durante o ciclo, podendo gerar infecção, ficar infértil, como a Juliana falou. Nossa, é bem complicado. A gente tem... Eu não conhecia, tá? Até conversar com a Luciane, eu também não conhecia o absorvente ecológico. A gente já tem escutado um pouquinho mais sobre o coletor menstrual, acho que veio muito aí nas campanhas. Eu já escutei sobre a calcinha absorvente, que ela é bem parecida com o absorvente ecológico. E aí fui descobrir o absorvente ecológico conversando com a Luciane. Então, eu acredito que também tem mulheres aqui dentro da live que não tenham ideia da quantidade de recursos que a gente tem, inclusive ecologicamente corretos. Eu até queria que uma das duas pudesse falar um pouquinho melhor sobre cada um deles e o papel deles, né? E por que foram também até desenvolvidos, por que são ecologicamente melhores do que o absorvente descartável, né? Sim. Eu posso estar falando um pouco do absorvente, né? O reutilizável, e acredito que a Ju possa falar do copinho, né, Ju? Fala. O absorvente, o ecológico, assim, é uma total diferença. A única coisa que é parecida é o modelo, porque como eu tinha falado antes da toalhinha, antes era o paninho, e agora ele é moldado. Ele tem as camadas, né, de algodão, um tecido que é impermeável, que não acontece vazamento, e uma camada que é um tecido bem macio, assim, para entrar em contato com o corpo, né? Então, e assim, nossa, a vantagem é muito grande, né? Os absorventes descartáveis, eles têm várias substâncias químicas, várias, que assim, só atrapalha o ciclo. Aumenta o fluxo, porque assim, por experiência de algumas mulheres da obra, elas afirmam que reduz o fluxo, porque essas substâncias elas fazem aumentar, claro, a intenção do mercado é que aumente mesmo o fluxo para trocar absorventes várias vezes, essa é a ideia. Por exemplo, o sangue menstrual, ele não tem um odor fétido. E o que leva a esse odor é exatamente essas substâncias que tem no absorvente descartável. Porque o contato do sangue com essas substâncias produz aquela coisa insuportável, né? Porque a gente acha que está muito suja, que está horrível, e quer tomar banho e quer trocar de absorvente o tempo todo, achando que aquilo melhora por um tempinho, e daqui a pouco está todo aquele processo de novo.
Então, a intenção do mercado não é facilitar a nossa vida, sim ganhar dinheiro, né? Então, o absorvente ecológico tem essa vantagem. Assim, o meio ambiente fica livre dos plásticos que são, assim, absurdamente, não dá nem para mensurar exatamente quanto, né? Mas é muita poluição para o meio ambiente. Eu costumo também falar que, assim, tem as pessoas que acham que eu enrolo o meu absorvente e eu jogo ele no lixo direitinho, então assim, acham assim, pô, tá tudo certo. Mas quando a gente bota o lixo na rua para o gari pegar, antes do gari pegar, o cachorrinho, o gato, ou até mesmo pessoas vão lá, rasga o saco, aquilo esparrama pelo chão, aí vem a chuva, leva, entope os bueiros e vai poluindo tudo. Então, assim, é algo que aparentemente é simples, mas que não é bem complexo. Então, assim, acho que a gente já vai também contribuindo para o meio ambiente. A gente contribui para a saúde, para o meio ambiente e também para o bolso, porque os absorventes ecológicos, eles duram em média, assim, 3 anos, né? Cada absorvente sendo cuidado da forma adequada, sendo lavado, colocado para secar. É bem simples de lavar, é só lavar com sabão neutro e colocar para secar. E então, assim, imagina você compra o pacote, porque assim, as mulheres lá da comunidade, elas relataram assim, mas aí o pacotinho eu compro aquele mais baratinho que tem, porque é o que eu tenho acesso. E aí eu gasto ele todo em menos de um dia. Então, quer dizer, se você for contabilizar a quantidade de absorventes descartáveis que uso pelo valor desse do ecológico, você pensa, compensa, né? Só que a dificuldade ao acesso é essa, porque assim, custa, vamos dizer, varia assim, né, de 18 a 23 reais e tal. E assim, quem que tem? Não é todo mundo que tem esse dinheiro na mão para começar a comprar esse absorvente. Então vai só adiando e vai continuar com o descartável. Por isso, o nosso projeto, a gente produzindo os absorventes e distribuindo para começar, para dar esse pontapé. A gente distribuiu 3 absorventes para cada pessoa. E nesse sentido a gente pode dar continuidade e quem sabe daqui a pouco elas estão abandonando de vez os absorventes descartáveis, né? Então, e ainda tem o fato do empreendedorismo, porque assim, a gente tem as mulheres da comunidade que estão produzindo esses absorventes. Então, assim, é muito interessante. Sim, sim, É lindo esse projeto, gente. É muito lindo. Estou apaixonada. sim, com certeza. Você vai conhecer. Muito bom pela iniciativa. Ela já tinha conversado um pouquinho antes sobre como que elas conseguiram, né, o recurso lá para começar a produzir, para entregar esse produto à comunidade delas. Achei a história bem incrível, bem bacana. Fonte de inspiração, né, de fato, para outras mulheres, para a gente ajudar o próximo e para a gente investir, talvez, nisso aí, no absorvente ecológico. Vou lembrar aqui a galera que a gente está fazendo a campanha de arrecadação de absorvente e a gente não está recebendo somente absorventes descartáveis, tá? A gente está recebendo qualquer tipo de absorvente. Então, se a galera quiser doar um absorvente reutilizável, esse absorvente ecológico, a gente também está recebendo, ela vai ser destinado às instituições que a gente vai estar apoiando, tá bom? É bom a gente falar que a gente falou bastante, né, sobre o absorvente descartável em relação à saúde, mas para quem hoje não tem esse acesso ao reutilizável, ao coletor menstrual, a gente precisa disponibilizar algo para que ela não entre nessa furada de utilizar outros materiais que não são os adequados, né, para aquele fim. Né? Agora eu vou pedir para a Ju falar um pouquinho para a gente do coletor menstrual, que é o que ela utiliza e que pode ser que tenha algumas mulheres aqui dentro da live que utilizem também. Então, o coletor menstrual, agora a gente já tem alguns modelos, né, diferentes, mas ele é né, assim, existem modelos mais, vamos dizer, saudáveis, outros nem tanto, mas ele consiste é um copinho, né, uma tacinha, e agora tem já outros modelos com outros formatos,
mas que a intenção é que ali é feito de silicone, então ele é super moldável, né, ao seu corpo, e você coloca você, né, introjeta, e ele vai coletando aquele sangue, né, e ali dura, enfim, dependendo do fluxo da mulher, você pode passar o dia com aquilo, né, Só que, assim, o que eu queria falar sobre a questão do coletor, além de tudo isso que foi falado aqui pela Lu, com relação ao absorvente ecológico, né, essa coisa toda, né, de você não entrar no absorvente descartável por todas essas questões, mas o que eu acho muito lindo, tanto na questão do coletor quanto na questão do absorvente ecológico, é a mulher voltar a ter contato com o próprio sangue. Porque o absorvente descartável, né? O que acontece? O seu sangue ele desce, quando ele entra em contato com aquele absorvente, na mesma hora aquele absorvente ele chupa aquele sangue, transforma em gel, né? E aí fica aquele cheiro esquisitíssimo, porque todo absorvente tem absorvente, fralda, gente, para que aquele cheiro? Enfim, e aí você não tem contato nenhum com o seu sangue. Você não se relaciona com ele, a verdade é essa. Você se relaciona com o absorvente, né? E o coletor menstrual, o absorvente natural, o absorvente de pano, né? Você tem contato com o seu sangue, né? Você vê o seu sangue, você toca no seu sangue, você sente o cheiro, o não cheiro do seu sangue. O cheiro de sangue, né? Porque é cheiro de sangue, né? Você vê a cor dele, você vê a consistência dele, né? Você entra em contato com o seu corpo, porque você bota a mão ali, você põe, você tira, né? Você aprende a sentir, né, o seu fluxo, né, e a intensidade do seu fluxo. Então isso tudo é muito lindo, porque na prática, né, a gente estava falando lá no início, né, sobre toda essa forma difícil de se relacionar com a nossa menstruação desde sempre. Quando você começa a lidar com o seu sangue de uma forma mais natural, né, e todo mês você está ali em contato com ele, você começa a aceitar aquilo de um jeito diferente. Você acolhe a sua menstruação, você acolhe o seu sangue de uma forma muito mais leve, né? E até amorosa mesmo, né? Você recebe aquilo como uma parte de você. E então, assim, dentro do meu trabalho, né? Eu, assim como a Lu, eu também trabalho com mulheres, né? Com sexualidade, com menstruação, nananã. Grande parte das mulheres com quem eu trabalho que começaram a ter esse tipo de relação com o seu sangue tiveram diferenças muito nítidas, né? No seu fluxo, por exemplo, na sua TPM, né? E então, assim, porque muitas coisas tensas que a gente vive no período pré-menstrual, muitas vezes são pela nossa forma de não lidar, né, de não conseguir lidar com a nossa natureza. Então, a partir do momento que a gente começa a aceitar, né, a nossa natureza... Oi? São reflexos da gente. Exatamente. Não conviver, não ter esse contato. Não ter Exatamente. Eu vou te dar... Exato. Eu vou te dar um exemplo, assim, que aconteceu comigo, tá? Eu comecei a usar o coletor e eu sempre tive muita dor de cabeça, né, no período pré-menstrual. E acho que no segundo mês que eu estava usando, que eu usei o coletor, a minha dor de cabeça ela diminuiu absurdamente. Aí você vai me perguntar, Juliana, mas o que tem a ver o coletor com a sua dor de cabeça? Tem tudo a ver. Porque a dor de cabeça, né? A Lu sabe disso, né? Qualquer coisa dentro do processo da natureza da mulher, quando você está tensa, quando você está nervosa, quando você lida com aquilo de uma maneira tensa, aquilo provoca uma dor muito maior, porque você contrai tudo, você contrai seus músculos, você contrai tudo, né? Isso vale para o parto, né? E também, né? Então, assim, se você não passa por esse processo de você se tensionar inteira, muitas das dores que a gente sente no nosso útero, na nossa cabeça, em qualquer outra parte, né, aqui atrás, né, no nosso quadril, nas pernas, se suaviza. Porque muitas vezes não é por conta da menstruação, por conta do seu ciclo que você está sentindo uma dor tão intensa, né? Não estou dizendo que a dor de cabeça era causada por isso. Não, eu continuo a ter minhas questões com a dor de cabeça, mas ela diminuiu muito,
muito, assim, é nítido, né? A ponto de eu não precisar tomar remédio, nesse nível, né? E que eu tomava muito remédio para conseguir controlar, era enxaqueca braba mesmo. Então, assim, eu acho que quando a gente fala com relação à saúde da mulher, a gente está falando de questões muito básicas, como pobreza menstrual, como não ter dinheiro para você ter absorvente, como você não ter saneamento básico para lidar com a sua higiene, né? Mas a gente também está falando de saúde emocional, de saúde psíquica, de saúde mental. A gente está falando de uma saúde muito profunda e muito complexa, que vai para muitas camadas do ser mulher, né? E aí, só para encerrar que minha fala sobre o coletor, hoje saiu a notícia, não sei se vocês viram, que lá no Distrito Federal vai ser distribuído o coletor menstrual para as mulheres, para as meninas jovens até 24 anos, né? Assim como está tendo aqui essa campanha para distribuição, né, de absorvente ecológico, o Distrito Federal está fazendo uma distribuição para todas as meninas até 24 anos do coletor menstrual. Então, gente, é um avanço imenso, né? Imenso. Porque significa que, sim, vamos falar de menstruação. Sim, vamos falar, né, de natureza feminina. Sim, vamos falar de cuidar da mulher. Mulher não é só mãe, né? Mulher não é só empregada, né, de toda uma estrutura. Mulher é um ser que tem uma natureza super complexa, né, e que está relacionada com a vida humana, né? Se não for, de novo eu falo, se não fosse por nós, nenhum ser humano estava aqui nesse planeta, né? Então, assim, vamos encarar isso como uma coisa natural de todos nós, é da nossa vida como um todo, não é só das mulheres. Passo a minha palavra para vocês. Ai, obrigado, de verdade. Muito obrigado pela fala de vocês hoje. Vocês não sabem como é que é importante a gente falar sobre isso aqui. Eu vi N comentários, a nossa live tá aqui bombando, tá cheia durante toda a live. A galera tá assistindo, tá comentando, tá interagindo, tá entendendo. Muitos homens comentaram, não sei se vocês viram, sobre diversos comentários. Eu vi que tem uma galera de vocês aí também, tem gente da Ju, tem gente lá da obra, falando aqui um pouquinho, comentando sobre vocês. É bem bacana escutar isso também. Mas não só os próximos a gente, mas a galera como um todo escutou um pouquinho, ouviu falar sobre isso. Em algum momento da vida vai ser um ponto de reflexão em continuar utilizando o absorvente descartável ou utilizar o recurso ali para em algum momento investir num absorvente ecológico, numa calcinha absorvente também que estão utilizando muito. Teve um homem aqui que falou, minha esposa está usando a calcinha absorvente, está adorando. Então, esses relatos trazem essa segurança para a mulher trocar um objeto que ela também vê há muito tempo sendo utilizado, e ela sempre... E é cultural também, né? Quem é que fala sobre o coletor no primeiro momento? Quem é que fala sobre a calcinha ecológica, o absorvente ecológico no primeiro momento, né? A gente primeiro tem acesso ao descartável. E se a gente puder, pelo menos falar sobre o assunto, já é um avanço. Se a gente puder falar das diferentes formas de contenção, de alívio, de melhora naquele momento que a gente está sangrando, eu acho que é bem bacana. Eu acho que a fala hoje ela foi bacana por isso, né? Pra gente trazer toda essa reflexão. Pode falar, Lu. Não, eu falei dignidade para esse momento. Exatamente. Que está sangrando. Dignidade menstrual. A gente tem que trocar a palavra pobreza menstrual por dignidade menstrual. É isso que a gente está buscando, é isso que a gente quer, né? Acho que, de fato, é essa vontade de falar que nós temos a nossa dignidade menstrual. Lembrar todo mundo, não deixaram esquecer, já botaram aqui, ó, meu pontozinho no ouvido. Não deixa de lembrar, galera, que a gente está arrecadando os absorventes na sede da Assiste. Até o dia 23 de fevereiro, a gente está arrecadando. A gente vai destinar as instituições parceiras que a gente apoia, e que a gente vê que está fazendo esse trabalho bacana, como a da Luciane, que foi uma das primeiras que a gente conversou,
que a gente descobriu o trabalho, que a gente se envolveu lá na obra social Filhos da Razão e Justiça. Obrigado, Ju, pela sua fala hoje, pelo seu trabalho que você desenvolve com as mulheres, não só dessa parte menstrual, dessa parte de ser mulher, né? Trabalhar com o feminino, foi o que você falou. Eu achei linda a sua fala. Falar sobre sexualidade também. Nós somos mulheres e nós temos tudo isso. Então é importante falar. Não deixem de doar, galera. Se vocês quiserem, quer falar um pouquinho, Lu, sobre a obra, qual é o trabalho da obra, o que vocês desenvolvem lá, se a gente quiser apoiar também. Sim, a obra, ela começou, né, a obra social Filhos da Razão e Justiça. Ela começou com o intuito da gente acolher crianças, né? Eram crianças até 17 anos, de 0 a 17 anos, né? Crianças e adolescentes. Mas aí a coisa foi ganhando uma proporção assim, né, que a gente não espera, ou espera, não sei exatamente, mas acaba que a gente abraça a família, né? Porque como que você pega uma criança isoladamente da família? Você tem que ver a família. Então, a gente começou cadastrando, né, 62 famílias, a gente fez esse cadastro. E a gente, inicialmente, era só, a gente fez a distribuição de cestas básicas. Depois a gente começou a ter oficinas, né? Oficinas de balé, de zumba, hip hop, capoeira, libras, origami, danças, teatro, reforço escolar. E assim, desculpa se eu estiver esquecendo mais alguma oficina, porque assim, são bastante, então às vezes assim, no momento a gente não lembra de todas. E aí, assim, as crianças participam das atividades em turno, contra turno. Antes da pandemia era tudo, né, presencial, aí tinha lanche, almoço e janta. Infelizmente, com a pandemia, a gente teve que se distanciar, mas a gente continuou fazendo trabalho, a gente distribuindo quentinhas. Teve um momento que a gente distribuiu 150 quentinhas, inclusive para moradores de rua, em situação de rua, né? E lanche, e a gente arrecadando frutas, legumes. A gente tem uma parceria também com Doce Morada, que doa pão para gente, então a gente distribua pão. Então, assim, é um trabalho bem amplo, né? A gente começou com Empoderando o Ciclo, então com a oficina de costura, e estão vindo outras oficinas aí, que se Deus quiser a gente vai estar podendo estar todo mundo reunido, né? Então, é um trabalho que cresceu, graças a Deus, vem crescendo. E Santa Cruz, no Mineiro Pau. E a gente aceita todos os tipos de doações. A gente aceita doação em dinheiro, a gente aceita em produtos, material de limpeza, alimentos, roupas, tudo que a gente pode estar fazendo para facilitar a vida do próximo, a gente aceita como doação. Tá certo. Então, galera, se alguém quiser conhecer um pouquinho mais do trabalho da obra, é só seguir o perfil que a Luciana está usando agora, que é da obra social dos Filhos da Razão e Justiça. E eu queria agradecer mais uma vez a vocês, para a gente encerrar aqui a live, dar uma excelente boa noite para a galera, para a gente abrir o ano com esse pé direito, um excelente ano novo para todo mundo. Obrigado por falar desse tema, por vocês estarem aqui gerando esse conhecimento, para a gente ter esse empoderamento do nosso ciclo, para a gente tirar essa palavra do pobreza e trazer essa dignidade para todo mundo. Amém. Posso só falar uma coisinha para encerrar? Pode, claro. Porque me veio uma coisa agora que a gente falou muito da situação Brasil, né? Mas eu só queria lembrar que essa questão da pobreza menstrual, né, da precariedade menstrual, como era inicialmente chamada, isso é uma questão discutida pela ONU há muitos anos, tá? E desde 2014
Isso é considerado pela ONU, tá? Como uma questão de direito humano. É um direito humano, né, a dignidade menstrual, tá? E toda essa questão, e é considerado como uma questão de saúde pública do mundo, tá? Então não é só Brasil. Então, assim, a gente está falando isso agora, em 2022, né? É importante a gente saber que lá desde 2014, isso pela ONU já era considerada dessa forma. Então, assim, né, só dando uma cutucadinha aqui, né, de que a Lu falou aí do nosso digníssimo presidente, né? Não é por falta de informação, né, que ele não tem informação. Sim, exatamente. Gente, muito obrigada. Uma boa noite a todas. Foi excelente, adorei o bate-papo, tá todo mundo agradecendo aqui também. Em nome da CIS, mais uma vez, e meu nome mesmo, como mulher, agradecer a vocês por estarem aqui nessa noite, tá bom? Muito obrigada, tá? Tchau, a gente se vê na